Bom, o canal já está aqui, está ali atravessa ali, a altura, o Júlia Porte já está lá, né, posicionada lá, recebendo, né, os convidados, só que veio, tudo aqui, né, e vai ter daqui a pouco, né, já está tendo lançamento, vai ter a leitura, né, com a Júlia Porte que já está ali, né, posicionada. A Júlia Porte está aqui já, recebendo os convidados aqui, lançando o livro aqui, que a nós estamos prestigiando aqui. Isso aqui na Livraria Travessa, o lançamento do livro, O Céu no Meio da Cara, da Júlia Porte. Espero que vocês gostem. Aí, badalado, o lançamento, né? A Livraria Travessa aqui, a galera tá aqui, né? Já vai ter a leitura, a Júlia Porte, a Ragene e o Assunto Informático que fez a capa do livro dela, e que também está aqui. Né? Temos o fotógrafo também, tá bem badalado. Deixa eu mostrar para vocês do canal Artitura. Deixa eu ver aqui, vamos ver se conseguem pegar uma palavra com ela. Já está bem cheia, a galera prestigiando aqui. Vai ter até leitura, né? Ela mesma faz o trecho do livro dela, né? O Céu no Meio da Cara. Aqui a Travessa está bem badalada aqui, está cheio. Estou com o livro dela aqui também, vou pegar a dedicatória. A Artitura está aqui com o Frederico Santiago, né? Que fez a capa do livro da Júlia Porte. Eu fiz na verdade a fotografia, teve um designer que trabalhou em cima da foto, mas é uma fotografia minha que eu fiz em analógica tem mais de 5 anos, assim, a fotografia que estava no meu acervo. E aí a gente procurando alternativas para a capa, a gente acabou chegando nessa foto, que depois foi tratada pelo designer e chegou nesse resultado final maravilhoso. E o Marco está aqui, né? A Júlia Porte já está posicionada, a Soraya Ravene e o Caio Riscado fez a orelha e vai ser o diretor, né? Da futura peça, que ele vai virar uma peça de teatro aí, com a própria Júlia Porte. Aqui no lançamento, aqui está lotado aqui. Eles participaram do processo de escrita, fazendo leituras comigo, os amigos, maravilhoso. E eu não vou entrar nessa onda dos agradecimentos, porque senão vou gerar ressentimento. Tem muita gente para ser agradecida. Então é isso. Vamos começar, né? Boa noite, gente. Obrigado pela presença. Só pode ser suportada por aquelas que se percebem dispostas não só para as mudanças naturais das estações, mas também para os rompantes inexplicáveis do tempo. A vida, essa coisa triste e linda, além de se orientar pelas transformações esperadas, como o ganho de idade, por exemplo, está cheia de canais em que a programação foi suspensa. São episódios que foram cancelados por motivos diversos, que não ganharam o grande público e permaneceram no interior das relações miúdas, que Júlia Portes observa e, assim como Carmelita, narra com mãos fortes, que parecem, vocês vão ver depois, mais velhas do que ela. Na trama, e aqui a palavra não sugere somente a sucessão de acontecimentos que constituem a ação da obra, acompanhamos duas personagens que insistem em fazer do passado uma espécie de bússola para reprogramar o presente. Na trama, ou seja, na doença enrolada dos fios, na atividade obsessiva de encontrar os nós por prazer de se ver presa neles para, em seguida, confiar nos problemas, é que somos apresentadas a um conjunto de memórias que só é possível porque supera o nostálgico lugar da lembrança. Nesse sentido, Laura e Carmelita, neta e avó, amarram mais do que desatam, contam do que já foi para sinalizar, sobretudo, que não há futuro sem recuo. A memória, então, ganha contornos de um contra-trabalho, exercício de elaborar listas do que se perdeu, mas não para lamentar. Ao contrário, para localizar o que ainda pode ser perdido no aqui e agora que se multiplica. A morte, essa coisa apavorada, calma, desencadeia nas personagens um falatório que termina por revelar aquilo que fingimos não ver. Sua inesgotável. Hoje, acordei e rezei para que a morte da minha filha não me fizesse ainda mais fumante. Rezei com tamanho fervor que, depois disso, só acendendo um cigarro para conseguir relaxar. Eu nasci em Manduim, fica no noroeste de Minas Gerais. Tem uma rua que vai, outra que volta e outra que a gente fica na dúvida.
Os estrangeiros chamam Manduim de vila ou povoado. Dane-se os estrangeiros. Eles não estão nem aí pra gente, eu não estou nem aí pra eles. A única coisa da qual tenho certeza é que Manduim é um lugar que de tão invisível e forte poderia ser o inconsciente de um país. Um compêndio vivo de memórias de uma gente que nasceu, cresceu e sabe que vai morrer junta. Nasci de uma mãe que já tinha feito nascer 12 filhos. Nasci com o fardo e a glória do 13. E por isso, quando eu fiz 13 anos, a minha mãe achou que eu estava pronta para que ela morresse. No dia do enterro do papai, ele estava com um olho fechado e um outro aberto. Eu sei que era para mim. Uma velha. A sorte é que eu não sou velha. Também não sei dizer como eu vim parar onde estou. Sempre digo que acho bonito gente que sabe o porquê das coisas. Mas te designaram mulher. A Laura sempre responde. Fui me deixando ir, já que os caminhos não me foram oferecidos enquanto escolhas. Quem não recebe essas ofertas cria sem saber muito bem o que está criando. A Laura também diz. Hoje, em Manduim, tudo serve para alguma coisa. Estava burburinho entre a filharada, mas papai rebatia. Cada um tem algo que é só seu. Beth tinha caderninhos, Mirinha tinha as roupas mais bonitas, Naia podia dirigir, Augusto era dono das cartas de baralho, Roberta tomava picolé em dia de semana, Adson escolhia a comida de sábado, Fernando fazia aula particular de matemática, Antônio era dono de um quartinho sem janela que tinha na nossa casa e que era só dele. Mó luxo. Catarina tinha caixa de lápis de cor mais macios do mundo e disso eu tinha inveja. Estela tinha 2 óculos. Ronaldo empinava pipa com seus próprios materiais, Carlos acompanhava o papai em viagens curtas e Marta não viveu tempo suficiente para ter algo disso que só pertencesse a ela. Vamos lá. Agora eu vou poder boiar no abandono que é viver. Vou me livrar do peso de te amar. Não vou sentir culpa por não estar cuidando e fazendo companhia a você em todos os momentos em que eu estou cuidando e fazendo companhia a outras pessoas ou a mim mesma. Não vou mais me preocupar com a iminente... Não vou mais me preocupar com a sua iminente morte. A iminência da morte das pessoas que eu amo sempre me preocupou, desde criança. Sua morte é a minha liberação. Essa é a coisa mais cruel que eu já disse. Estou livre das suas expectativas. Posso me tornar prostituta sem precisar te comunicar. Posso não me tornar o que quer que seja sem precisar te comunicar. Posso não saber a sua opinião, sentir falta da sua opinião. E saber que qualquer atitude, qualquer decisão é só minha. A na qual eu te odeio é a mesma que você me ensinou a falar. Agora posso me tornar mendiga e ninguém virá me buscar. Vou perder um pouco do peso de existir na vida. Eu preciso me lembrar dos meus fundamentos, da ética que me constitui, das histórias que deram significado à minha vida até aqui. Depois de lembrar, eu vou rasgar as páginas, jogar na privada, fazer cocô em cima e dar descarga. E desta vez eu vou poder escolher os meus educadores. Eu sinto que eu estou começando a ficar doente e isso me alegra. Vai deixar de ser um Deus. Alguma integração está chegando. Vou poder ficar de cama com febre,
e me empenhar totalmente no restabelecimento do meu corpo. Talvez eu sonhe que estou tomando banho e tenho pernas de bebê. Talvez eu sonhe que estou na cozinha e quando olho para as minhas pernas estou em cima de um banquinho para poder alcançar o fogão. A sua morte é a velhice do milênio em que me encontro. Você morreu. Estou desterrada. Vou me deixar ser olhada. Me livro neste instante de todo o constrangimento de ser eu. Reencontro a criança velha que sempre fui e rejuvenesço. Mãe, meu silêncio vai crescer. Estou excitada. E o livro tem uma vida muito longa, mas os lançamentos costumam ser muito breves. Então hoje é o dia de lamber um pouco a cria e a gente poder conversar, enfim. Então eu vou fazer umas perguntas para a Júlia, que ela não sabe, eu não disse quais eram as perguntas, para a gente poder conversar, porque acho importante dizer um pouco dessa obra, enfim, como foi o processo dela. Para quem não sabe, a gente tem o desejo / sonho / muita vontade de colocar essas palavras em cena e criar um espetáculo também, a partir dessa escrita que eu vou chamar hoje de inespecífica. Leiam vocês depois e me contem onde ela se encaixa, se é que ela precisa de um lugar para ser encaixada. Mas, então, o meu processamento sobre esse trabalho está um pouco borrado entre esse desejo de encenação e o livro no papel, que não deixa de ser também uma outra espécie de texto cênico, né? Que a gente vai montando e remontando a partir da nossa leitura. Então vou fazer umas perguntas pra gente, enfim, conversar. A Soraya fica à vontade se quiser falar alguma coisa também. A gente, assim, pra mim, e acho que a gente se aproximou muito também por causa do processo desse livro, né? A presença da mulheridade no livro, assim, não só da mulheridade, uma certa marca de muitas feminilidades singulares, assim. Eu pude ensaiar que você foi criada ao lado de mulheres muito fortes, assim, né? A sua família é uma família que tem mulheres que marcaram, acho, a sua criação, mas ao mesmo tempo elas se borram, porque todo mundo se borra, mas elas têm traços muito definidos, assim, e todo mundo que escreve sabe que é muito difícil estabelecer os contornos de uma personagem, né? Quando a gente quer, às vezes, que a personagem diga alguma coisa, mas a gente acaba percebendo que aquilo é muito mais a nossa vontade enquanto escritor ou escritora do que aquela resposta, ou enfim, aquele posicionamento, aquela atitude faria parte de fato daquela vida que a gente construiu para aquela personagem. Queria que você falasse um pouco disso, assim, de como foi estabelecer um pouco de contorno para a miragem dessas mulheres que são tão importantes, que te ajudam a contar essa história, assim, né? Ótima pergunta. Eu lembro que quando eu comecei a escrever, eu tinha só a voz na minha cabeça, né? Então eu tive que passar por um processo depois de diferenciação do que era a voz de quem. Mas isso depois de ter escrito batagada de texto, sabe? Então não surgiram primeiro várias personagens e aí o livro aconteceu. Surgiu um texto corrido e depois eu fui entendendo o que era de cada uma, trocando palavras, sabe? Entendendo que aquilo ali era uma palavrinha, tipo desejo, por exemplo, é uma palavra muito contemporânea, assim. E aí eu escrevia assim e depois ficava lá tentando ajustar para a palavra certa, sabe? Eu acho que foi isso que foi dando o contorno de cada uma das personagens. Mas do nosso processo, a Júlia escreveu uma personagem que é necromaquiadora. Ou seja, que é a pessoinha que maquia defuntos, né? Que maquia pessoas mortas. E eu fiquei muito curioso com essa profissão, porque é um momento bastante difícil, né? A passagem de um ente querido, acho que na vida de todo mundo. Mas e aí fiquei pensando que, meu Deus, até a morte precisa ser maquiada, né? Assim, até na finitude a gente tem uma preocupação de embelezar aquilo que de certa forma acabou, pelo menos na matéria carnal. Isso vai variar da crença de cada um, né? E a gente entrevistou algumas pessoas e alguns necromaquiadores para pegar o calor da língua, né? Assim, pegar como essas pessoas trabalham. Queria que você falasse, porque
Primeiro você fala, depois eu falo. Primeiro eu falo do quê? Dessas entrevistas? O que você achou, assim, que foi rico nesse processo pra você? Eu queria contar só que quando eu procurei o Caio pra gente começar a trabalhar isso, o que quer que isso fosse se tornar, eu contei essa ideia dessa cena, que era uma necromaquiadora maquiando a própria mãe morta, e aí Caio tinha um poema, tinha acabado de lançar um livro de poesia, onde ele falava, onde tinha sua irmã, né, maquiando o seu pai no caixão. Então, a profissão da necromaquiagem nos uniu. E aí a gente achou um Instagram de uma necromaquiagem, o professor dela de necromaquiagem, que é um cara fantástico, que trabalha no IML, ele forma a maioria dos necromaquiadores do Brasil. A Laura fala que ela vê todas as idades, ela vê a própria mãe pequena, é uma passagem linda que tem isso. Isso foi algum comentário dessa profissional, de algum profissional? Porque é uma observação linda que você faz sobre maquiar a própria mãe, é uma coisa simbólica, linda, eu não sei onde está isso. Eu lembrei que você falou, Mas não foi... Diz nosso querido amigo Diogo Liberano, também parte disso, o pentimento, a imagem poética do pentimento é uma pintura que ao longo do tempo você vai vendo por trás dela as primeiras tentativas daquela pintura, a ideia que se transformou, né? O pintor pinta uma coisa, muda de ideia e ao longo dos anos a gente vê o que tem por trás. Tem que o seu ente querido parta com uma outra imagem, né? Assim, são super delicados. E desde da história, pra mim a mais bonita que ouvimos, que uma família escolheu enterrar o filho maquiado de drag queen porque ele era drag queen, né? Assim, então tem essas surpresas que de repente assombram o cotidiano também. Um cadáver drag queen, gente. Todo mundo. Quisera eu ter sido convidado para esse enterro, né? Exatamente. Você, na minha interpretação, quase beira assim, o realismo mágico, sei lá, essa expressão, assim, né? Tem uma certa fantasia, e aí eu acho, é uma aposta enquanto leitora, assim, que é uma fantasia que surge da irmandade, assim. Acho que foi muito prazeroso para você pensar esses irmãos, essas brincadeiras de irmãos, e você já se antecipou nessa parte da leitura, talvez por você ser filha única, assim, tem algo de amigos imaginários entre Carmelita e essa pencarada de filho, que é um pouco fantástico. Eu queria que você comentasse sobre isso, porque essa parte que a senhora leu é uma das minhas partes prediletas. A minha grande brincadeira era ficar horas trancada no quarto, brincando de boneca, assim, de Barbie, sozinha. E eu odiava amigos pra fazer isso, assim, nos primórdios. E é um grande jogo de imaginação mesmo, porque eu sou filha única, mas ao mesmo tempo eu e minha mãe, a gente tem uma relação que transcende o mãe e filha, assim. Mas às vezes eu sou mãe dela e às vezes a gente é muito irmã. E eu acho também que a relação com os amigos, porque eu acho que é um falatório na minha cabeça mesmo, então é isso, é um grande falatório. Carmelita é o nome da minha mãe, né? E aí tem uma parte do livro que mexe muito comigo, eu li várias vezes para não chorar, vamos ver se eu vou conseguir. Que é o seguinte: as pessoas começaram a bater na porta lá de casa para saber se eu remendava brinquedos quaisquer. Eu dizia, só palhaços. Então, o meu talento para refazer palhaços virou um burburinho nas 3 ruas de Manguim. Aqui sobe, aqui desce e que a gente fica na dúvida. Papai me chamou num canto e disse que remendar era uma missão da nossa família e que não era por acaso que ele cuidava das vistas, porque enxergar é sempre uma rachadura. Ele também me deu uma caixa de botões e muitos retalhos antigos, tinta, pincel, máquina de costura e a máquina de costura da mamãe enlaçada em uma fita vermelha com um bilhete onde estava escrito: você está terminando a 4ª série. Um pedacinho que eu acho muito bonito também para aguçar a curiosidade dos presentes. Minha irmã me fuzilou com o seu céu no meio da cara. Entendi que eu deveria fazer o mesmo. Abaixar as calças e me encostar na máquina de costura. Fiz, ficamos ali. Tundum. Gente, comprem e leiam os agradecimentos.
agradecimentos, por favor, porque são muitos. Tá aqui sentada para autografar os livros de quem quiser, então está aberta a sessão. Obrigado, boa noite. Bem, o lançamento acabou, teve uma leitura maravilhosa, que a própria Júlia Porte, a Vênio, que é arriscado aqui, né? E agora a galera está indo para os autógrafos, né? Dedicatória, com a autora nós vamos conferir também. A Júlia Porte está autografando aqui, né? No livro aqui, o seu no meio da cabeça, aqui na travessa. Já a gente vai pedir a nossa dedicatória autógrafo para a autora aqui. Está lotada a fila que se vira a fila aqui. Né? A gente está aqui já confirmando que vai fazer uma pergunta aqui. A Júlia Porte aqui. Espero que o vídeo acesse a imagem. Por favor. Ele vai acertar, eu tenho certeza. Ele tá com uma cara ótima. A imagem é ótima já, para já garantir a imagem. Inclusive, peguei também parte acabou de fazer dedicatória aqui do meu livro, aqui, Júlia Porte. Vai fazer dedicatória agora do Arthur Benevides aqui, que está colaborando com o Arthur do hoje aqui, né? Parece que ele quer fazer uma pergunta. Essa obra foi inspirada, você se inspirou em que exatamente para fazer? Essa obra foi inspirada nas mulheres da minha família, tanto na minha avó como na minha mãe. É uma obra que eu estou escrevendo por essas mulheres que não puderam escrever, eles não tiveram as estruturas que eu tive para poder estar fazendo isso. É para elas. Você se baseou somente na sua família ou você se baseou também em outros aspectos da vida? Em muitos aspectos, tanto na literatura, muitas referências e muita imaginação também. Um trabalho muito forte de soltar a imaginação. Entendi, muito obrigado. Obrigada a você, muito obrigada. Obrigado, Júlia. A ideia é que o livro em algum momento se torne uma peça. Olha que legal, já. E Virar peça. E há um tempo a gente já vem fazendo leituras, o Caio vai ser o diretor e a Soraya faria a peça comigo. Olha que legal, já. Talvez eles façam alguns eventos de leitura também, do livro todo. E são as expectativas para os próximos passos. Eu posso ficar de autora, né? Roteirista, atriz, diretora. Isso, o próximo vai ser em São Paulo. Vai ser São Paulo, então breve São Paulo também. Em breve São Paulo. Breve peça aí, né? E a gente vai ter para falar mais. Obrigado, parabéns aí. Um beijo, muito obrigada. Deixa eu dar a fotografando aqui, né, para mostrar a fila. A América vai à porta, muita gente prestigiando aí do meio, desconhecida. Aí o lançamento dessa sobre a Travessa Ipanema aqui, dia 12 de dezembro de 2022, né, com vocês aqui. Muita gente bacana aqui. E eu já estou dando meu livro aqui. Beijo, galera.